Paciente não adere ao tratamento, volta só em crise. Médico, vem aqui ver a solução. Olá, colega médico, colega médica. Boas-vindas ao programa Atendimento Médico Integrativo. Aqui você conhece como é possível o médico usar a prática integrativa no atendimento continuado, impactando vidas com propósito. Sou Pri Fiorelli e o tema desse episódio é paciente volta só em crise, né? Aí a gente vai ver 3 soluções para adesão do paciente no atendimento médico. Essa é uma aula aberta e a gente tem vídeo novo toda semana. Para não perder, já se inscreve aqui no canal. Mas afinal, o que é essa adesão do paciente? Muitos colegas vêm dizendo assim, e o paciente não seguiu o tratamento que eu recomendei, não foi seguir toda a recomendação que foi passar para ele e agora ele não está aderindo. Mas afinal, o que é a adesão do paciente? E até onde a gente pode considerar de que o paciente ele simplesmente não está obedecendo o médico ou quando é uma decisão realmente que a gente vai fazer compartilhada com o nosso paciente? Aqui esse artigo ele mostra a diferença, o que é entre adesão, e aí eu peguei o termo em inglês de compliance, e em português a gente muitas vezes fala sobre como se fosse um paciente obedecer, né, o que a gente está recomendando, ou seguir aquilo que foi recomendado. Será que o paciente sempre tem que seguir 100% daquilo que foi recomendado pelo médico? Como será que a gente pode fazer uma abordagem que é realmente compartilhada, que faz uma parceria e não só naquele modelo que a gente tinha, aquele modelo paternalista, né, que a gente vai colocar o médico como autoridade? Como a gente pode engajar efetivamente o paciente no tratamento? Nesse artigo ele mostra o que é a diferença entre adesão e compliance, que aqui a gente em português podia dizer como se fosse obedecer ou seguir aquilo que foi recomendado. E ele fala que a adesão é uma escolha ativa dos pacientes de seguirem o tratamento prescrito enquanto assumem a responsabilidade pelo seu próprio bem-estar, enquanto o compliance é um comportamento passivo e um paciente segue uma lista de instruções do médico. Quer dizer que quando a gente está falando sobre a adesão do paciente, a gente precisa considerar a autonomia, o quanto o paciente traz essa autorresponsabilidade. Uma das premissas que a gente tem quando faz uma abordagem integrativa, uma abordagem centrada na pessoa, é que a gente respeita essa autonomia para que o paciente possa promover o seu autocuidado com responsabilidade. E é claro que a gente não vai fazer, então deixa ele fazer o que ele quiser. Não, a gente está aqui para estar do lado do paciente, para efetivamente seguir acompanhando o paciente e poder ajudar no que for necessário, porque se o paciente já soubesse tudo, ele não ia procurar a nossa ajuda também. Então, a ideia é que nós médicos podemos estar junto do paciente e que não esperar que necessariamente o paciente precisa só obedecer passivamente tudo que o médico fala. Aqui a gente está procurando uma parceria. Uma das premissas que a gente tem da abordagem integrativa é esse estreitamento da relação médico-paciente. E isso a gente faz quando a gente respeita essa responsabilidade do paciente e promove essa autonomia também. Quando a gente faz um atendimento médico integrativo, quando a gente faz esse atendimento continuado, acompanhando o paciente, a gente procura promover saúde, a promoção de saúde, a saúde além da doença. E um desses fatores que envolvem a promoção de saúde é o autocuidado. E para isso, a gente precisa entender de quem que é, então, essa responsabilidade pelo autocuidado? Se o paciente tem essa autonomia, se a adesão é a partir da escolha do paciente, então quer dizer, eu vou deixar o paciente fazer o que quiser, aí a gente vem, por exemplo, esse artigo que fala sobre como que a gente pode visualizar a responsabilidade em relação ao autocuidado e como isso é partilhado com os profissionais de saúde, com os médicos aqui que a gente está falando especificamente. Então, o autocuidado responsável, por exemplo, é quando o paciente ele tem uma participação ativa e adere ao plano de cuidado. Nesse caso, a gente tem uma parceria, efetivamente, do médico e do paciente. Você faz um plano de cuidado compartilhado, faz essa decisão em conjunto com o paciente, buscando tudo aquilo que você sabe, que tem evidência científica, a sua experiência clínica, os valores e o que é importante para o paciente,
e também contextualiza com todos os recursos, culturas e toda a individualidade do paciente. Quando a gente tem esse autocuidado responsável, o paciente consegue ter essa autonomia para poder decidir sobre o seu autocuidado e também faz isso de maneira proativa. Então, ele não só obedece passivamente o que foi recomendado, mas efetivamente ele tem essa autorresponsabilidade, ele sabe que precisa fazer a parte dele, né? E é isso que é bom quando a gente faz essa parceria com o paciente. Agora, outra forma de escrita é esse autocuidado formalmente orientado. E o que é isso? É quando, tudo bem, o paciente adere ao tratamento no sentido que ele vai seguir o que está sendo recomendado, mas não necessariamente ele sabe o que está sendo feito, ele às vezes está lá tomando alguns remédios, mas não sabe para que serve cada um desses remédios, ou ele até fala, vai lá fazer uma atividade física, mudar alguma coisa na alimentação, ele às vezes não entende muito bem qual é o benefício daquilo, aí às vezes até realmente segue o que está sendo prescrito, mas também não consegue ter essa responsabilidade para conseguir adaptar, por exemplo, no seu dia a dia. Então, quer dizer, ele segue aquilo que foi recomendado, é aquele compliance que a gente conversou. Então, ele segue aquilo que foi recomendado do plano de cuidado, por exemplo, só que de maneira crítica, sem realmente ter uma autorresponsabilidade, sem promover essa autonomia efetivamente. E o autocuidado independente é quando simplesmente o paciente ele faz o que julga que é necessário, independente da recomendação médica. Quer dizer, às vezes o paciente ele chega, ele já procurou aí no Dr. Google, né, no Dr. ChatGPT, e aí ele vai procurar o que ele pode fazer para o seu cuidado e simplesmente ignora o que foi falado de recomendação médica. É bom, sim, que o paciente tenha essa proatividade de buscar informações de saúde, porque isso que vai promover mais essa autorresponsabilidade. Agora, nesse caso, a gente está falando quando o paciente simplesmente ignora qualquer tipo de recomendação médica ou aquilo que foi falado em consulta. E às vezes não vai nem procurar uma ajuda em saúde. Esses são aqueles pacientes que também eles não voltam na consulta porque eles acham que não precisa da ajuda médica ou porque ele não concorda com aquilo que o médico falou e ele não vê essa possibilidade, essa abertura de diálogo para que ele se sinta ouvido, para que realmente sinta que a necessidade dele está sendo suprida naquela consulta médica. E a gente tem o abandono ao autocuidado. E o que é isso? É quando simplesmente a pessoa, não quero saber, né? Então, isso daí tem um sentimento de um desamparo, tem uma ausência de responsabilização. Muitas vezes o paciente, não, eu não vou ficar fazendo medida de destro, eu não quero saber, não vou fazer o que o médico fala. Então, ele não vai fazer, não vai aderir ao tratamento no sentido, né? Não vai seguir aquilo que foi recomendado, mas porque ele também não vê a responsabilidade que ele tem dentro daquele cuidado. E a gente precisa tomar cuidado, que muitas vezes esse abandono do autocuidado, ele pode estar relacionado com alguma condição de saúde, que seja alguma alteração cognitiva, por exemplo, se às vezes o paciente tem uma demência, por exemplo, e não consegue ter essa crítica mesmo do que seria importante ou não fazer. Quando o paciente, às vezes, tem uma condição de alteração, de transtornos de humor, por exemplo, uma depressão, que daí também o paciente não engaja no autocuidado e não reconhece também essa responsabilização, mas porque ele está precisando de ajuda, porque justamente ele não está com uma capacidade para exercer essa sua autonomia. E por isso que a gente precisa identificar nesse paciente que não está seguindo o que está recomendado, que não está aderindo ao tratamento, entender, será que ele não está seguindo porque ele não concorda, porque ele não vê o benefício disso, porque ele não tem essa autorresponsabilidade? Ou será que simplesmente a gente não está conseguindo chegar nessa situação onde a gente tem uma parceria com o paciente e efetivamente fazer uma decisão compartilhada com o paciente?
O que a gente quer buscar dentro desse atendimento médico integrativo, dentro desse atendimento continuado, que a gente vai fazer uma abordagem centrada na pessoa, é fazer o autocuidado responsável, onde cada um, dentro da sua relação médico-paciente, vai entender qual que é a minha responsabilidade como médico, qual que é a responsabilidade do paciente, e a gente fazer uma decisão compartilhada e chegar num acordo de um plano de cuidado. E a gente precisa nos acalmar aí como médicos de entender que nem sempre aquilo que a gente tem de recomendação em todas as diretrizes vai ser o que vai ser o acordo dentro do plano de cuidado individual daquele paciente específico. Porque pode ser que naquele momento não seja o que efetivamente o paciente precisa. Se um paciente com diabetes, a gente sabe todas as recomendações na alimentação, na atividade física, ingestão de estresse, de uso de medicações, né, de todo o rastreamento de doenças, de complicações. Agora, a gente tentar fazer um plano de cuidado que envolve tudo isso de uma vez, como que o paciente vai conseguir assumir essa responsabilidade se ele ainda não consegue ter essa capacitação nesse autocuidado? Isso é muita coisa, não dá para fazer tudo isso. Por isso que no plano de cuidado que a gente vai fazer compartilhado com o paciente, a gente vai trazer tudo que tem de evidência, sim, pegar tudo que a gente tem de experiência clínica também, entender as prioridades do paciente e fazer essa decisão compartilhada pensando em maneiras de que isso seja efetivamente viável, que seja real, que consiga colocar na prática. E a gente vai capacitando o paciente para ter essa autonomia, para promover esse autocuidado responsável de forma gradual, para que ele efetivamente consiga colocar isso na prática e não ficar uma sobrecarga, que nem nós, né, que também somos seres humanos, não conseguimos fazer, quanto mais a gente tentar cobrar isso do nosso paciente. Por isso que responsável é também saber os seus limites. É saber qual é o papel de cada um dentro do cuidado, qual é o papel do paciente, qual é o papel do médico, qual é o papel de outros profissionais de saúde que a gente pode também envolver aí com uma abordagem interdisciplinar, e aí a gente sim consegue ter essa responsabilidade, porque aí fica muito mais próximo do que é real, do que a gente efetivamente consegue colocar na prática. Mas e aí, o que tem por trás aí dessa adesão? Qual que será que é o segredo? O que a gente faz para poder trabalhar essa adesão do paciente? E se a gente está falando sobre um cuidado que é centrado na pessoa, que tal a gente tomar uma nova perspectiva? Às vezes, a gente fica muito nessa perspectiva de médico e tentando olhar o paciente e falar, mas é que ele não quer, né? É o paciente que ele não quer seguir, o paciente que não quer fazer o tratamento, ele é resistente ao tratamento. E a gente tem sempre essa perspectiva de médico olhando para o paciente. Agora, vamos mudar essa perspectiva? Até porque nós mesmos também somos pessoas e também somos pacientes em alguns momentos, e a gente mudar essa perspectiva, como é que é esse olhar do paciente? Como que ele enxerga a consulta? Como que ele enxerga o tratamento? Quando o paciente ele vai buscar a consulta médica, quando ele vai atrás dessa ajuda do profissional, do médico, ele está buscando alguma coisa, ele tem alguma necessidade que precisa ser suprida. Imagina que você, né, eu falo porque eu também, por exemplo, uma vez eu estava com uma descompensação, né, eu tinha refluxo, estava com muitos sintomas e cheguei aí no pronto-socorro porque realmente já tinha feito de tudo e eu não tinha conseguido melhorar. E quando eu cheguei no pronto-socorro, eu falei como que eu estava sentindo, que eu estava com náusea, que eu estava com dor. E aí, o médico foi lá e passou uma medicação para poder melhorar e ainda assim não melhorou. Depois eu voltei de novo para reavaliação e simplesmente ficou bravo, falou assim, o que você quer que eu faça? Vai, pega aqui, coloca aí, colocou uma medicação que teoricamente seria mais forte, por exemplo, né, mas que não era efetivamente o sintoma que eu estava sentindo, que era de náusea, mas ele na verdade estava passando uma outra medicação. E quando eu fui conversar com esse médico, ficou bravo, né? Como se tivesse indo além, né, do cuidado, né? Como se eu estivesse passando pela autoridade, né? Da autoridade do médico. Mas, na verdade, eu só queria ser ouvida de que
a necessidade que eu estava tendo naquele momento e eu não estava sentindo que estava sendo suprida. E olha só como às vezes a gente fica tão nesse lugar de não, preciso, como se a nossa conduta tem que ser a conduta correta, ela tem que respeitar a conduta, mas será que efetivamente a gente está ouvindo o paciente? Será que efetivamente a gente sabe qual que é o real motivo que o paciente veio para a nossa consulta? E aí a gente conseguir suprir essa necessidade? Toda essa experiência do paciente, a satisfação que ele tem em relação ao tratamento, tem influência direta nessa decisão, se ele vai voltar ou não nas consultas, por exemplo, de segmento, de um acompanhamento que seja dentro de um consultório, por exemplo. Se o paciente não sente que aquela necessidade que ele buscou a consulta está sendo suprida, ele não vai voltar, porque ele não se sentiu ouvido. Por mais que às vezes a gente sabe que não necessariamente aquele motivo que o paciente buscou é o mais relevante no sentido clínico. Então, por exemplo, o paciente ele veio por uma dor no ombro, né? Tem um paciente que está fazendo acompanhamento e veio com uma dor no ombro e que efetivamente é uma coisa que incomoda, que a gente precisa ir lá e fazer o tratamento. E eu comecei a fazer o tratamento. Só que quando eu fui fazer uma avaliação global da pessoa como um todo, fez uma avaliação cardíaca também, e eu vi que tinha uma alteração cardíaca que era muito mais importante clinicamente, porque isso tinha o risco de ter um aneurisma, de ter alguma complicação maior. E que, claro, que a dor no ombro é um fator que é preocupante porque está afetando a qualidade de vida. Só que não tem como eu deixar de lado quando eu vejo uma possibilidade de o paciente ter uma doença grave que tem, inclusive, um risco de vida, um risco de ter alguma complicação maior. E por isso que, quando a gente vai traçar a decisão clínica de como a gente vai desenhar o plano de cuidado, eu sempre gosto de considerar o que é importante do ponto de vista do paciente, qual é a necessidade, por que ele buscou a consulta, e sempre vou fazer alguma coisa para considerar esse aspecto. Depois, eu vou pensar também qual que é o mais importante do ponto de vista clínico, se a gente vê a avaliação médica efetivamente e o que tem mais importante do ponto de vista clínico que também não vou deixar de lado e também vou incluir no plano de cuidado compartilhado. E se for o caso, em alguns casos pode ser que envolva a família também. Por exemplo, eu como geriatra, vem também familiares, ou mesmo pessoas que envolvem o cônjuge, os filhos, os pais, enfim. Então, vai envolver outras pessoas da família e, às vezes, para a família tem algumas condições que são mais importantes, mais relevantes. Às vezes, essa dificuldade de, nossa, ele não está conseguindo tomar banho, né? E aí fica aquela dificuldade de tomar banho, fica aquela dificuldade, por exemplo, de sair. Então, eu vou levar em consideração esses três aspectos. O que é o mais importante para o paciente, o que ele buscou a consulta para eu conseguir suprir essa necessidade, o que é o mais importante do ponto de vista clínico, que pode fazer uma diferença na evolução clínica do paciente, e o que é o mais importante do ponto de vista do familiar, né, se for o caso. E por isso que a gente vai sempre ver essa perspectiva do paciente. E quando a gente vê a perspectiva do paciente, uma das coisas que estão mais relacionadas também com a satisfação, né, com o paciente voltar a fazer o acompanhamento, é a satisfação. Então, por exemplo, esse artigo ele fala como os pacientes eles escolhem e vão atrás de serviços onde eles se sentem mais satisfeitos. E o principal fator que está relacionado com a satisfação do paciente em relação ao atendimento médico é de que esse atendimento médico atende às expectativas que esse paciente tem ao buscar esse cuidado. Por isso que se você não leva em consideração, por mais, às vezes a gente acha assim, mas isso não tem nenhum sentido, né? Às vezes chega a paciente e fala assim, olha,
de vez em quando eu sinto aqui no meu braço coçar um pouquinho. E olho assim, eu falo assim, não tem nada, não tem nenhum fator que a gente vai pensar em alterações dermatológicas, de alergia, de outras condições sistêmicas que têm manifestação dermatológica também, enfim. Então eu vejo e não tem efetivamente, às vezes não trocou, por exemplo, não usou o relógio durante mais tempo e daí ficou suando e ficou algum desconforto naquele lugar, mas no outro dia passou. Então, às vezes, o paciente vem com uma queixa muito frustra, muito que não tem efetivamente, vamos dizer, uma relevância clínica. E se a gente diminui essa queixa, se a gente não leva em consideração essa queixa, o paciente não vai se sentir ouvido. Então, por mais que o que veio buscar a consulta, né, o motivo que trouxe o paciente na consulta pode não ser o mais relevante do ponto de vista clínico, é muito importante que a gente ouça o paciente, que a gente leve isso em consideração. E de verdade, de maneira genuína, e não assim, não, eu vou falar que isso daqui é importante só para ele sentir que eu ouvi, mas na verdade eu vou para outro lugar. Porque aí, se a gente perde toda o envolvimento, essa relação realmente de parceria com o paciente. Então, é um interesse genuíno da gente procurar essa perspectiva do paciente, para que daí a gente possa trazer essa maior satisfação, o paciente se sentir ouvido e a gente conseguir promover essa autonomia do paciente. Então, os pacientes, eles são mais atraídos por serviços quando, por exemplo, tem um custo mais baixo ou quando tem uma qualidade não comparável. E aí, a gente está falando de consulta médica, consulta de consultório. Não dá para a gente ficar brigando por preço. A gente fala assim, não, preço mais baixo, porque aí a gente vai trazer muito mais pacientes que querem fazer um tratamento realmente pontual. Geralmente, esses que vão procurar por esse custo mais baixo ou que a gente vai querer algo mais pontual, é uma queixa mais de pronto-socorro. Geralmente é algo que a gente vai conseguir resolver com uma queixa que é muito mais só resolver o sintoma em si. Quando a gente está falando nessa abordagem integrativa, ver o paciente como um todo, a gente está procurando a qualidade desse atendimento. E essa qualidade é algo que efetivamente não pode ser comparável, no sentido de que é único. Aquele atendimento médico que você faz centrado na pessoa, que efetivamente você busca esse cuidado da pessoa como um todo, não dá para você simplesmente ficar comparando, por exemplo, por preço ou como que a gente vai fazer esse cuidado, a gente vai focar mais na qualidade, ou é individual. E cada médico tem também essa conexão com o paciente. Às vezes tem paciente que vai se identificar mais com o médico, vai se identificar mais com o outro. E isso também faz parte desse atendimento, porque a gente está trabalhando essa relação terapêutica que a gente tem com o nosso paciente. E quando o paciente ele sente que recebeu um atendimento de qualidade, onde ele sente que as suas necessidades foram ouvidas, as suas preocupações foram abordadas, é mais provável que ele vai voltar naquele acompanhamento médico e que ele vai recomendar esse serviço para outros pacientes também. E por isso que não dá para a gente ficar vendendo qualquer coisa, né? Ficar trazendo dentro do nosso atendimento no consultório médico qualquer serviço que serve para qualquer um. É importante que a gente faça um atendimento que seja personalizado, que seja estratégico, que a gente vá se conectar com o nosso paciente e trazer esse diferencial dentro do acompanhamento. Se você está gostando desse conteúdo, curte aqui esse vídeo e continua que a gente tem mais dicas valiosas. E por que é tão importante a gente trabalhar essa adesão do paciente? Porque quando a gente tem um paciente que adere a um tratamento, o paciente vai ter melhores resultados de saúde. Quando o paciente tem melhores resultados de saúde, estreita também essa relação médico-paciente, ele se sente ouvido, tem a maior satisfação. E quando o paciente tem maior satisfação, ele vai voltar
voltar mais nesse acompanhamento médico, ele tem maior fidelização. E aí, maior fidelização dos pacientes no consultório, o paciente vai aderir mais ao tratamento e vai ter mais resultado. E aí, a gente vai ter esse ciclo, né? Esse ciclo de adesão, de fidelização do paciente. E quando a gente tem mais pacientes fidelizados, mais pacientes que fazem um acompanhamento médico dentro do consultório, a gente não vai precisar ficar se desgastando, se esforçando para ter pacientes novos, pacientes de primeira consulta todos os dias. Pacientes de primeira consulta que vão querer resolver um problema pontual e não vai fazer um acompanhamento. Isso não tem transformação. Quando a gente não causa transformação na vida dos pacientes, a gente também se sente com uma atuação mais rasa, com uma atuação que a gente não está fazendo efetivamente diferença na vida dos pacientes. Por isso que não dá para a gente tratar o atendimento médico dentro do consultório, que seja com essa abordagem integrativa, centrada na pessoa, que promove o autocuidado, não dá para a gente tratar como se fosse uma commodity, como se fosse algo que a gente faz em grande escala e querer atender muitos pacientes e todos de primeira vez, que a gente efetivamente não vai fazer muita diferença. A ideia é a gente conseguir identificar as necessidades desses pacientes e poder estruturar um serviço que a gente possa oferecer o melhor tratamento para solucionar o problema do paciente. A gente não está vendendo um atendimento, vendendo um serviço, a gente está vendendo uma solução para o que o paciente procurou. Então, quando a gente tem essa perspectiva do paciente, entende o que traz essa satisfação e a gente promove uma solução para isso, a gente está considerando também como a gente vai ter uma atuação que faz a diferença, que impacta mais vidas. A gente consegue fazer a nossa atuação com mais propósito, efetivamente ajudar as pessoas e ver a transformação que isso causa na vida dos nossos pacientes. E por isso que a gente tem que ir além da doença. A gente tem que também promover a saúde e dar esse olhar da perspectiva do paciente que a gente falou, que traz a experiência. Como é que é a experiência de saúde? Como é que é a experiência de doença? Quando o paciente tem, por exemplo, essa coceira assim no braço, que você não encontra um motivo clínico que possa efetivamente explicar aquilo naquele momento, mas qual que é a ideia? O que está passando na cabeça do paciente quando ele fica preocupado com isso? Ou o que isso está representando uma preocupação dentro da vida do paciente? O que ele acha que aquilo pode ser ou não? O que ele tem medo que aquilo pode ser ou não? Como que ele acha que ele pode resolver esse problema? O que ele já fez para resolver esse problema? Como que isso está impactando no dia a dia dele? Isso tudo é a experiência de doença que o paciente tem. E quando a gente aborda essa experiência de doença, essa experiência de saúde, o paciente se sente mais ouvido. Ele se sente que realmente a gente está olhando sobre a perspectiva dele. Então, a gente vai ter essa maior adesão, melhora a saúde do paciente. Porque ao abordar esse desafio, né, essa dificuldade que o paciente está tendo e a gente encontrar soluções para ele, não tentar encaixar, né, você tentar encaixar uma solução padrão para aquele paciente, mas efetivamente você desenhar um plano de cuidado individualizado para solucionar aquela aflição daquele paciente, aí a gente pode ter pacientes que recebam um acompanhamento mais adequado, que vai prevenir essas crises, né, essas descompensações, e o paciente vai seguir ao longo do tempo, porque ele entende o valor que tem uma consulta de fazer com acompanhamento e não só procurar quando tem crise, só ficar enxugando gelo, né, só apagando fogo, mas aí a gente vai efetivamente melhorando o resultado de saúde. Por isso, a gente vai estreitar essa relação médico-paciente para que a gente possa engajar o paciente no seu próprio autocuidado e fazer um atendimento continuado para que ele possa ter um cuidado continuado
estabelecer essa relação de confiança com o paciente. E assim, você vai ser como uma referência para o seu paciente. Quando o seu paciente tiver alguma dificuldade, ele vai procurar você. Tem muitos pacientes que às vezes vêm me procurar e não é a minha especialidade efetivamente, mas é claro, eu vou orientar para aquele acompanhamento que seja mais adequado. Mas ele sabe que quando vai me procurar, eu vou conseguir olhar o paciente como um todo e entender o que está dentro da minha responsabilidade, o que está dentro da responsabilidade dele, ou o que está dentro da responsabilidade de um outro profissional de saúde ou de um outro profissional que possa ajudar naquele momento. E isso é você se tornar referência para aquele paciente. É muito mais importante a gente ser especialista do paciente, ser especialista da pessoa e ser referência para aquele paciente especial, que ele vai continuar a fazer esse acompanhamento, independente do que aconteça, e você tem essa maior fidelização, e você consegue também ter essa maior satisfação de conseguir ver a diferença que você tá tendo na vida dos pacientes. E a gente vai também ter maior estabilidade na agenda, né? Para a gente conseguir ter essa fidelização dos pacientes. Vamos ver alguns mitos que tem em relação a essa parte de adesão do paciente. Às vezes o médico fala assim, mas eu já tentei várias abordagens e o paciente simplesmente não adere ao tratamento regular. Será? Por isso que a abordagem integrativa, ela é tão efetiva, porque você amplia as possibilidades. A gente faz aí um mapa de possibilidades de tudo que a gente pode fazer para o cuidado daquele paciente. Se, por exemplo, tem uma recomendação de atividade física, a gente sabe que não é só ir para a academia que significa fazer atividade física. A gente vai pensar do ponto de vista daquele paciente individual. O que é importante da atividade física? É trabalhar mais o aeróbico? É trabalhar mais a força? É o equilíbrio? É a flexibilidade? De acordo com isso, quais são as possibilidades? Quais são os tipos de atividade física que a gente pode fazer para focar naquele acompanhamento específico? Por exemplo, tem uma paciente que já é ativa, já faz a atividade física, por exemplo, 3 vezes na semana, 2 vezes faz pilates, 1 vez faz uma caminhada, só que dentro das recomendações individuais e para os sintomas que ela estava sentindo, era importante fazer atividade mais aeróbica também e que fosse uma atividade aeróbica mais moderada, não só uma caminhada. E aí a gente desenhou todas as possibilidades de dentro da rotina dela, como que ela podia fazer. E que às vezes um dia podia ser subir de escada para poder chegar, por exemplo, no trabalho, isso já ajuda alguma coisa. Outro dia vai fazer uma corrida, outro dia vai andar de bicicleta, e a gente traçando cada uma das possibilidades e como que podia colocar isso dentro da rotina. Quando a gente usa uma abordagem integrativa, a gente não vai focar em uma única abordagem em si, em um único tipo de tratamento, mas a gente vai buscar todas as possibilidades e integrar. Por isso que a abordagem integrativa não é igual a terapias ou práticas integrativas, mas é a toda a abordagem, como você vai incluir, como você vai integrar essas possibilidades de tratamento. E aí a gente precisa alinhar se realmente já fez as abordagens, que outras possibilidades tem? E você não precisa ficar responsável por tudo, você não quer promover a autonomia, você não quer promover a autorresponsabilidade do paciente. Então, às vezes, umas coisas que eu faço é falar assim, agora você tem uma missão para a próxima consulta. E a missão é procurar todas as atividades que você conhece, você pode perguntar para amigos, pode procurar na internet, pode procurar na região aí do seu bairro, todos os tipos de atividade física que você poderia fazer. Primeiro, sem julgamento, sem necessariamente ter esse compromisso de fazer essa atividade, mas é só para a gente ver as possibilidades. E aí, na próxima consulta, a gente conversa sobre essas possibilidades, aquilo que seria mais adequado do ponto de vista clínico, aquilo que você se sente melhor fazendo, aquilo que você consegue colocar na rotina. E aí, isso vai promovendo cada vez mais essa autorresponsabilidade, né? O autocuidado responsável, porque eu não vou simplesmente ditar o que o paciente vai dizer. E quando isso surge do paciente, quando o paciente coloca
o que poderia ser feito dentro do seu cuidado, a maior chance de que ele vai aderir ao tratamento, a maior chance de que ele vai efetivamente fazer, porque ele está sentindo que está sendo respeitado as prioridades dele, o que é importante para ele. Só que você não vai simplesmente deixar para ele resolver sozinho. Você tá lá, você vai apoiar o autocuidado dele, você tá lá ajudando e vai fazer esse feedback para entender. Será que efetivamente, eu gosto muito de fazer, por exemplo, um pilates. Ótimo, só que o pilates ele não vai trabalhar tanto assim, por exemplo, a parte cardiovascular, não vai trabalhar tanto a parte aeróbica. Que outros tipos de atividade você pode fazer e vai trabalhar aeróbica? Eu gosto de dança. Então tá bom, então a dança é uma possibilidade, mas qual é a dança, né? Será que essa dança ela vai trabalhar essa parte mais aeróbica? Então a gente vai dando esse feedback e ajustando. E quando você traz isso também com um ambiente seguro, algo que seja um pouco mais lúdico, assim, você tem uma missão para essa semana, que é procurar as possibilidades de fazer atividade física. Isso fica mais gostoso, isso fica mais lúdico, o paciente ele não vê como uma obrigação. A ideia é que o paciente não veja isso como uma obrigação, é que veja efetivamente como uma jornada de autocuidado. Tem outras possibilidades que às vezes você pode pensar, como, mas eu não tenho tempo, recurso para ficar implementando esses programas, esses sistemas aí de trazer esse cuidado para o paciente. Não dá para você fazer tudo em uma consulta só, por isso precisa mudar essa chavinha desse modelo de consulta convencional que a gente tem de fazer uma consulta. É uma anamnese, exame físico, é pedir exame, fazer uma prescrição e ver o paciente dali 1 ano. Mesmo você que é médico e já faz uma abordagem mais humanizada, que é mais personalizada, que às vezes faz uma consulta de 1 hora, às vezes consulta de 1h30, só que se você faz isso de uma maneira pontual, você não vai efetivamente promover a autorresponsabilidade do paciente e ter essa adesão efetiva no tratamento, fazer esse acompanhamento que promove saúde com o autocuidado. Por isso que você precisa fazer um atendimento continuado, um atendimento que são consultas periódicas, estratégicas, semi-estruturadas, que segue um plano de cuidado individualizado e que é compartilhado isso com o paciente e você vai ajustando ao longo do caminho. Uma primeira prescrição, uma primeira vez que você tem contato com um paciente e faz uma recomendação, não necessariamente é aquela recomendação que o paciente vai conseguir implementar na rotina dele. E se a gente não fizer esse acompanhamento com atendimento continuado, principalmente quando a gente está falando de pacientes com condições crônicas, com hipertensão, com diabetes, com colesterol, com obesidade, pacientes com alterações em tireoide, por exemplo, em relação de cuidados que a gente precisa ter esse autocuidado do paciente, trabalhar o estilo de vida, o autoconhecimento, trabalhar a educação em saúde. A gente não vai conseguir fazer isso numa consulta só, senão fica muita informação e o paciente efetivamente não vai conseguir colocar na prática, você não consegue individualizar com uma consulta só, você não vai conseguir fazer esse feedback e ajustando ao longo do caminho, e por isso que você precisa fazer essas consultas que são com atendimento continuado, e que você vai fazer estratégias na consulta e vai fazer também estratégias fora da consulta, né? Eu gosto de dizer que existe a consulta fora da consulta. O que é essa consulta fora da consulta? É quando você vai implementar um atendimento onde você também vai capacitando o paciente no autocuidado fora da consulta. E essas estratégias fora da consulta vai envolver muito essa proatividade do paciente, essa autonomia, esse autocuidado para que ele tenha maior bem-estar. E por isso que a gente pode, por exemplo, fora da consulta, colocar estratégias que a gente vai desde fazer contatos individuais com o paciente, às vezes mandando algum material educativo, ou a gente também fazendo esse contato, fazendo esse feedback individual, e também estimular a fazer atividades complementares fora da consulta, atividades em grupo, atividades educativas. Essas atividades fora da consulta potencializam o nosso acompanhamento dentro da consulta também, esse acompanhamento que a gente faz na
consulta. E por isso que a gente vai diluir. Então, se você não tem tempo, porque provavelmente você está tentando encaixar toda a conduta em uma consulta só, que você faz uma vez no ano. Então, isso não dá. A gente precisa fazer um atendimento continuado, fazendo consultas periódicas e também fazendo as estratégias fora da consulta, estratégias individuais e atividades complementares também em grupo e educacionais. Ah, mas os pacientes eles já sabem da importância do acompanhamento regular, mas se eles não voltam, é uma escolha deles, né? Será? Às vezes, a gente está deixando de lado algumas situações de que o paciente, ele tem alguma resistência por exemplo, uma dificuldade, um medo de poder lidar com alguma situação. Eu tenho paciente, né, alguns pacientes que já falaram assim, que estava com dificuldade, não estava voltando para o tratamento e tal, e daí eu fui conversar um pouquinho melhor, porque eu já entendia como que algumas dificuldades individuais. Eu falei assim, olha, você já teve, né, tanta melhora, o que está acontecendo para você não fazer o acompanhamento mais agora, o que tá te travando, quais são os pensamentos que você tá tendo. E na verdade, a pessoa não é que ela não quer, ela não vê valor, por exemplo, na consulta, mas às vezes é porque o paciente não consegue enxergar até valor em si mesmo, enxergar de como ele tá conseguindo tem essa capacidade de fazer esse autocuidado. Às vezes, o paciente que não volta é aquele paciente que você mais precisa trazer essas estratégias de motivação para que você possa entender o que está precisando. Tem paciente que fala assim, nossa, doutora, obrigada por não ter desistido de mim, porque eu mesma já tinha desistido. E aí que vai daquela questão do autocuidado, que tem um abandono do autocuidado. Será que essa pessoa está passando por uma situação difícil? Uma situação em que a pessoa, ela está efetivamente, é agora que está precisando mais de ajuda. Então, às vezes, tem paciente que sim, às vezes não é efetivamente o que o paciente está buscando e está tudo certo, mas tem aqueles pacientes que não voltam porque eles precisam de mais ajuda profissional, eles precisam de mais ajuda médica, ele precisa de alguém que esteja do lado, apoiando, alguém que não desista, alguém que efetivamente vai conseguir entender o valor que tem aquela pessoa. Então, se você é médico e quer ser valorizado na sua profissão, você quer ter o seu atendimento valorizado, você também precisa ver esse valor do paciente. O que é importante para ele, qual é a necessidade dele. E essa necessidade, às vezes, vai ser mais fácil, como, por exemplo, vai ver, tá aqui, né, então, com alguma coceira aqui no braço, e às vezes vai ser algo mais superficial, mas às vezes aquilo, na verdade, é um chamado de ajuda, que está implícito em algumas queixas, e que às vezes o paciente, ele está gritando por ajuda, e a gente precisa saber ouvir essa ajuda, a gente precisa estar do lado do nosso paciente. Não desista do seu paciente, tá? É claro, a gente precisa ter esse compromisso de estar do lado do paciente, de procurar fazer o máximo que está dentro da nossa responsabilidade, do nosso papel. Mas é claro que tem a nossa limitação, a gente não vai conseguir fazer tudo e às vezes a gente vai precisar entender quais são os limites. Então, é a gente ter esse compromisso para fazer o melhor para o nosso paciente, ao mesmo tempo que a gente tem um desapego, sabendo que nem tudo vai estar dentro da nossa responsabilidade, que também o paciente precisa ter a responsabilidade dele. E a gente vai sim apoiar e educar e capacitar para que o paciente tenha essa autorresponsabilidade, sabendo que tem limitações. Nem todo mundo vai conseguir desenvolver essa autorresponsabilidade. Às vezes não é aquele momento também que o paciente vai conseguir desenvolver isso, mas às vezes ao longo do tempo. Então, você também tem um pouco de paciência e não querer também pressionar para quando o paciente não está preparado para isso. É você ir preparando o terreno para que o paciente desenvolva essa autorresponsabilidade também. O que a gente pode fazer, então? Quais são as possibilidades para a gente poder aumentar a adesão do paciente no tratamento para que ele faça um acompanhamento regular?
A gente precisa trabalhar, por exemplo, a experiência do paciente que a gente conversou, fazer um atendimento centrado no paciente, focando na empatia, no entendimento das necessidades do paciente. Também faz parte da experiência você promover um ambiente confortável, um acolhedor, que o paciente efetivamente se sinta num ambiente seguro, onde pode tudo, né? Eu brinco assim, falo, olha, aqui tá seguro, tá aqui dentro do consultório seguro, você fica à vontade, você pode falar e a gente tá aqui para te apoiar. E isso que faz o paciente também se sentir mais à vontade. Trabalhar a comunicação, por exemplo, no pós-consulta, no pré-consulta, que eu falei que essa consulta fora da consulta, reforçando a importância do acompanhamento, fazer um feedback ao longo do acompanhamento, fazer um follow-up, né, proativo, não esperar só o paciente te procurar para marcar a consulta. Para mim, depois que, durante a consulta, eu já marco a próxima consulta e, além disso, fazer contatos com o paciente, antecipando essas necessidades que podem acontecer e verificando essa satisfação do paciente também, para que possa continuar nesse acompanhamento. Oferecer serviços diferenciados, não tem um tipo de serviço só, mas em serviços que você vá adequar para que possa oferecer essa solução empacotada aí dentro do atendimento, que seja mais adequada para aquele paciente também, e que vai incluir também a medicina convencional, terapias complementares e não farmacológicas, e também o autocuidado, o apoio ao autocuidado. Ter acesso, né, e conveniência, por exemplo, fazer o agendamento que seja mais fácil, por isso você sair já com a consulta agendada é bom, reduzir esse tempo que o paciente tem de fazer a marcação da consulta, às vezes fazer um portal do paciente online dentro do seu site, para que possa fazer para que ele tenha uma visualização desse acompanhamento médico, quando vai ser a próxima consulta, ele fica muito mais fácil acesso. Fazer telemedicina também, facilitando essas consultas virtuais, que às vezes o paciente ele consegue encaixar mais na rotina. Então, dentro do acompanhamento, do atendimento continuado, é possível a gente usar essas estratégias também de telemedicina, fazer lembretes dessas consultas também, para que o paciente não faça desmarcação da consulta, para que ele tenha esse momento para consulta. Fazer programas que envolvam a educação também. Então, dentro da consulta, você fazer materiais educativos, fora da consulta, também fazer materiais educativos, promover a educação, trabalhar todo o marketing, por exemplo, de conteúdo, trabalhando a educação do paciente também, estimulando atividades que sejam em grupo, atividades que sejam educacionais, que isso também aumenta essa proatividade do paciente, essa fidelização também do paciente, promover essa fidelização do paciente com essas estratégias de feedback, adaptando, fazendo um plano de cuidado para ele ver esse acompanhamento ao longo do tempo. E você, claro, né, se manter atualizado dentro da medicina convencional, ampliar essas possibilidades com a abordagem integrativa que seja baseada em evidência, com estratégias seguras e eficazes. E você deixar tudo isso bem claro de como funciona essa consulta, do que esperar dessa consulta. A expectativa do paciente está diretamente relacionada de como que ele vai ter também essa adesão ao tratamento. Se você tem um colega médico que quer saber mais sobre esses temas de como aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa, compartilhe esse vídeo com ele também. Resumindo tudo que a gente conversou nessa aula aberta de hoje, quais são essas 3 soluções que são eficazes para a adesão do paciente? A gente falou sobre a abordagem da pessoa como um todo, fazendo um atendimento que seja personalizado, que use uma abordagem integrativa para ampliar as possibilidades de cuidado e que também seja centrada na pessoa, para você conseguir entender quais são as necessidades, para você ter maior satisfação desse paciente, atendendo às necessidades desse paciente, procurando soluções específicas para aquele paciente.
Também o autocuidado apoiado, que são essas estratégias onde você vai capacitar o paciente no autocuidado para que ele tenha um autocuidado responsável, para que você possa fazer estratégias na consulta, fora da consulta, você capacitar o paciente para o que é importante, tanto do ponto de vista do que é importante para ele, do que é importante do ponto de vista clínico, do que é importante do ponto de vista familiar, por exemplo, e você engajar o paciente também no tratamento com estratégias de feedback e gamificação, para você fazer esses pontos de contato, por exemplo, entre as consultas, pré-ajustando o tratamento. Nas consultas, você ir atualizando esse plano de cuidado que é compartilhado, entendendo o papel de cada um dentro do tratamento, ou qual é a responsabilidade de cada um, e também essas estratégias de gamificação, trazendo um ambiente seguro para o paciente e que também traz esse lugar mais lúdico, onde a gente pode promover essa responsabilidade do paciente. Vamos lá, vamos fazer uma missão essa semana, vamos procurar possibilidades. E isso vai engajando o paciente também no tratamento, né? A gamificação, que são estratégias de jogos que são usados fora do ambiente dos jogos. E aí, uns exemplos que a gente deu de, por exemplo, fazer um plano de cuidado que vai sendo em fases, por exemplo, com um aumento gradual do autocuidado, por exemplo, do paciente, e também trazendo esse engajamento mais lúdico, com um ambiente seguro, para que o paciente ele possa se sentir como um autocuidado, sendo algo mais leve e não só como uma obrigação. E convido você, médico, a dar o pequeno passo. Que tal para o seu próximo paciente você combinar uma missão para a próxima consulta, para o paciente proativamente procurar possibilidades de autocuidado dentro do assunto específico que você está fazendo o tratamento com ele. Isso pode trazer maior engajamento e traz também maior motivação para ele voltar na sua próxima consulta. Se você gostou desse conteúdo, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo para que a gente possa multiplicar esses médicos que veem a saúde além da doença, a pessoa como um todo, e a gente saber que a gente não tá sozinho nessa. Se você tem alguma dúvida, comentário, quer colocar, coloca aqui nos comentários abaixo e espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!